Bom, eu irei falar hoje sobre o botulismo. Então, o que é o botulismo, né? O botulismo, ele é uma intoxicação, é pouco frequente, ou seja, é rara, que é potencialmente mortal, ou seja, se não for tratada, né, de forma adequada, pode ser letal, ocasionar a morte do indivíduo, e ela é resultante de uma ação de uma neurotoxina. Essas neurotoxinas são toxinas que vão agir diretamente sobre o sistema nervoso. Portanto, ela é uma doença infecciosa, porém, ela não vai ser contagiosa, ou seja, pessoas não conseguem transmitir, essa doença ela não vai conseguir ser transmitida de pessoa para pessoa, contato entre pessoas. A forma de transmissão dela é de outra maneira. Então, sobre a etiologia, né, o agente etiológico. Nós vamos ver que a bactéria que causa o botulismo, o gênero dela também está relacionado com outras infecções, né, que causa patogênese no ser humano. E dentro do botulismo nós vamos falar então sobre essa espécie, que é o Clostridium botulinum. É uma bactéria gram-positiva, que vai ter o quê? Uma espessa camada de peptidoglicano. Ela é anaeróbia, ou seja, ela vai ter atividade, vai se reproduzir, vai se desenvolver em ambientes que não tenham oxigênio, ou seja, elas não necessitam do oxigênio para sobreviverem. E quando esse ambiente não está favorável, né, ela forma esporos. E esses esporos vão conseguir o quê? Sobreviver até aquele momento, aquele ambiente estar propício, né, novamente, para ele vir a ter sua fase proliferativa de reprodução. Então, essa bactéria, ela tem a forma de bastonete, deixa eu colocar uma caneta aqui, como aqui mostrado na imagem. E também nós podemos ver a presença de flagelos. Ela é encontrada em diversos lugares da natureza, no solo, nos produtos agrícolas, nos ambientes marítimos, ou seja, então essa bactéria ela é encontrada em todo lugar. E o que vai acontecer? Ela tem toxinas antigênicas para os homens. Então, nós vamos ver que essa espécie ela produz 8 tipos de neurotoxinas, só que apenas a A, B, a E e a F vão causar infecções nos humanos, que vão causar o quê? As doenças, que vão ter alguma ação. A F vai ter, só que é um pouco mais raro encontrar. Então, como eu falei, elas produzem endosporo, né? Que quando as condições não estão favoráveis, elas produzem os esporos. E a neurotoxina butolínica, ela é considerada um dos venenos mais potentes conhecidos. Ou seja, é muito forte mesmo. Então, como nós sabemos, né, a neurotoxina butolínica ela é produzida pelo Clostridium botulinum e é considerado um dos venenos mais potentes que se conhece atualmente. Então, fazendo aqui apenas uma comparação, para a gente poder ter uma ideia. Para que o cianureto seja letal em ratos, é preciso uma dose de 10.000 microgramas por quilo. Já a toxina botulínica é capaz de matar, olha só, com apenas 0,0003 microgramas por quilo, ou seja, muito pouca a quantidade, né, dessa toxina causa a morte nos ratos, ou seja, a toxina ela é muito forte. E o que acontece? Diferentemente da bactéria que consegue sobreviver a temperaturas até elevadas a 120 graus, a toxina, quando ela é exposta a temperaturas maiores que 80 graus, por pelo menos 10 minutos, ela costuma ser inativada. Então, ela não consegue, né,
ficar ativa em certas temperaturas, diferente da bactéria que consegue. Então, quais são as melhores condições, né, de sobrevivência do Clostridium botulino? Ele precisa de pouca exposição ao oxigênio, ou seja, como falei, ele não precisa do oxigênio para poder sobreviver. Então, aqueles locais que não têm tanta oxigenação são os favoráveis, os ideáveis para a produção dessa espécie. Aqueles locais que possuem baixa acidez, né? Um pH baixo, o que vai acontecer? Essas bactérias conseguem se reproduzir e elas tendem a ficar entre temperaturas de 25 e 37 graus, e sendo que algumas cepas podem o quê? Sobreviver a temperaturas abaixo de 4 graus, ou seja, elas conseguem sobreviver em temperaturas muito baixas e elevadas. E como é feita a transmissão? Então, a transmissão aqui é por feito da intoxicação alimentar, né, pela toxina botulínica. E essa toxina ela vai agir o quê? Bloqueando os receptores de acetilcolina. Esses receptores de acetilcolinas, eles estão ligados lá nas contrações musculares, né, nossos neurônios motores. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter esses acetilcolinas vão ser bloqueados. O neurônio motor, ele não consegue levar esses neurotransmissores. Então, o que vai acontecer? Os músculos não se contraem. Então, nós vamos ter aqui, nós vamos ver mais lá na frente como sintomas, que os músculos ficam relaxados. E onde, né, que podemos encontrar uma grande quantidade dessas toxinas? Ou também os esporos, né? Porque o que acontece? Nós podemos ingerir a toxina em grande quantidade, porém nós também podemos ingerir os esporos que vão estar encontrados nesses alimentos, e os esporos no nosso intestino vão conseguir se proliferar, eles vão se ativar e ali começa todo o metabolismo. Então, é encontrado nos alimentos enlatados em casa que possuem baixa acidez, ou seja, quando compramos algum exemplo, o palmito, quando aquele vidro, né, do palmito, aquela conserva ali, tem uma baixa acidez, ou quando aquele pote não foi bem lavado, bem manuseado, o que pode acontecer ali? Pode se proliferar e nós podemos ser contaminados. Também tem uma grande na questão de alimentos como a carne, peixes, alimentos do solo, retirados ali mesmo, vegetais. Então, esses esporos, essas toxinas estão encontradas em toda parte. E quais são os tipos, então, de botulismo? Nós vamos ver que existem 3 tipos, né, de termos essa transmissão, que é o botulismo por ferimento, o botulismo alimentar e o botulismo intestinal. O que vai ocorrer no botulismo por ferimento? É causado pela contaminação de ferimentos com o Clostridium botulino, e as principais portas de entrada são, para esses esporos, né, são as úlceras crônicas com tecido necrótico, ou ferimentos em áreas profundas, que são mal vascularizados, e ferimentos também causados por agulhas, né, devido isso a gente vai encontrar, vai ver que ocorre muito em pessoas que são usuárias de drogas injetáveis, e também podem ser transmitidos pelas lesões nasais ou sinusais, que também vão ocorrer em aqueles indivíduos que são usuários de drogas inalatórias. Então, a pessoa aqui, né, que adquiriu, que contraiu, foi contaminada pelo Clostridium botulino, ele vai ter um período de incubação de 4 a 21 dias, com média de 7 dias, de ocorrer ali todo o processo de sintomas. Então, além do botulismo intestinal nos adultos, nós vamos ter o botulismo infantil, que está relacionado com uma das causas de mortes súbitas, né, em crianças. E ocorre geralmente em crianças com idade entre 1 semana e 1 ano de idade.
e é resultado da ingestão, né, dos esporos de Clostridium botulinum, que estão presentes nos alimentos contaminados ou no solo. A forma mais encontrada e mais comum de crianças serem contaminadas, intoxicadas, é por meio do mel. O mel, ele é um alimento que frequentemente está contaminado